Bom dia a todos. Estão todos acomodados? Ainda há algumas cadeiras ali. Ok. Olha, bom dia a todos. Hoje vai ser um esquema, uma forma um bocadinho diferente. Vamos fazer aqui um mini painel, ok? E vamos falar sobre estresse. E é uma coisa que está tão em voga hoje em dia, né? Todo mundo fala muito sobre isso. Vivemos, na verdade, todos sobre muito estresse, de uma forma ou de outra, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Andamos sempre muito ocupados, muita coisa para se fazer, muita correria, e, claro, isso tem seu preço, né? E vivemos também cansados, esgotados, por vezes desanimados. E vamos deixando muita coisa importante passar, porque temos tantas coisas para fazer, e o urgente também nos cobra isso. Isso é urgente, aquilo nem tanto. Isso é o mais importante, aquilo nem tanto. E as coisas, às vezes, importantes vão ficando para trás. E a Marisa, cantora, numa música muito bonita, o nome da música é O Tempo Não Para, fala disso, nesse sentido que ela, por causa dos constantes compromissos que ela tem, da correria que é a vida dela como cantora, para lá e para cá, ela deixou algumas coisas importantes para trás. E entre essas coisas, ao que parece, ela refere a alguns sorrisos. E dentro desses sorrisos importantes, o sorriso que indica do filho dela. E ela conclui a música falando: vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. Referindo, penso eu, ao filho. E isso acontece conosco, não é só com a Marisa. Deixamos muitas coisas para trás e às vezes não olhamos para os nossos filhos ou pessoas importantes para nós. Na verdade, né, nós acordamos de manhã com aquela... Não, o que eu tenho que fazer hoje? Bom, eu vou trabalhar, à tarde eu tenho que levar o filho na natação, a outra vai para o inglês, e depois eu tenho que fazer compras, depois eu também tenho que ter um tempo com meu marido, né? De repente também é bom. Mas também, então hoje tem grupo familiar. Tem isso, então a gente temos mil coisas, e nós já acordamos assim, elétricos, né? Isso tudo assim. E é claro, nós somos levados pela sociedade, pela forma da nossa vida, e nós temos sempre que fazer mais, nós temos que ganhar mais, nós temos que ter mais, nós temos que correr mais, e a velocidade sempre aumentar. E a vida vai passando, é isso tudo. E, é claro, isso também tem um custo, tem um custo nas nossas vidas, né? E hoje tudo é muito rápido. Com a internet, então, agora tudo é muito rápido, né? Você precisa de uma informação, você já tem, vai lá no computador, vai no Google, vai nisso, vai naquilo, já está lá. Opa, e de repente você quer abrir um ficheiro ou está procurando alguma coisa, 30 segundos já e você não encontrou. Esse computador já está, né, preciso de trocar, ele já está muito lento. Porque nós acostumamos com isso, nós estamos sempre a correr. E todo mundo fala que isso é mal. Concorda? Todo mundo aqui, se falar, concorda que isso é mal. Mas será que fazemos alguma coisa para sair disso? Nós nos acostumamos com isso e, se calhar, até gostamos em um certo sentido. Também pode ser um pouquinho para fugir de algumas situações, né? Eu não posso parar para pensar, isso também acontece. Então, a verdade é que o estresse, nós convivemos com ele cada vez mais. Mas ele tem o seu custo nas nossas vidas, né? Tem uma consequência. Nós não fomos feitos para correr tanto assim. Nesse sentido, é nesse mini painel que estamos aqui, e temos o privilégio de contar com duas pessoas que vão estar a falar conosco, um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, vamos apresentar aqui, todo mundo já conhece, mas o Paulo de Biasi, o doutor Paulo de Biasi, é médico, e vai falar a respeito do estresse, as consequências do estresse nas nossas vidas, para cada um de nós. Ele também tem um estresse acrescido, que ele tem um tempo muito curto, como a questão do tempo é sempre muito complicada, mas ele vai falar um pouco para nós sobre isso, tá bom? Vou passar aqui o microfone para ele. Bem, bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã, e eu vou procurar, como a Cidinha falou, trazer algumas informações a respeito do estresse, que já começou realmente durante a semana a contar para mim, porque
com esse tempo que ela me deu, e eu preocupado com o que eu vou colocar nesse tempo. Então, eu vou procurar colocar uma abordagem que seja dentro dessa agenda aqui, que é um pouco mais didática e acadêmica. Aqui nós vamos procurar ver o que é o estresse, como é que esse estresse atua no corpo humano e quais são os tipos de estresse que a gente é obrigado a conviver no nosso dia a dia. E no slide seguinte, nós vamos ver, pode passar, que o estresse, ele, na verdade, é uma reação normal do corpo humano. É uma situação em que nós passamos e que, anteriormente, era destinada a preservar a nossa vida, a sobrevivência. Então, o homem anterior, quando se via frente a um ataque de um animal, uma coisa assim, ele desenvolvia características que são o estresse, que são uma reação normal do corpo humano para enfrentar essas situações que são potencialmente ameaçadoras. E, durante essa situação, acontece uma liberação de vários hormônios, entre esses dois que eu estou citando aqui, só alguns deles, 2 deles, que fazem o organismo estar em situação de alerta. O alerta é que essa questão do estresse. Eu não estou na calma, eu não estou em repouso, eu estou em situação de alerta. E aí, adiante, passando o slide seguinte, por favor, nós vamos ver, pode passar? Pedro, que quando eu sou submetido a uma situação de estresse, algumas coisas acontecem comigo, né? E aqui estão listadas algumas delas. As primeiras delas são aquelas que eu fico com suor, assim como eu estou agora, vocês podem perceber, né? Sudorese, palidez facial, eu sinto medo em algumas situações, e isso é a característica do estresse agudo, que é aquele que eu sou submetido de repente, tomo um susto, e é o estresse. E os outros, cansaço, depressão, ansiedade, raiva, tensão, dor de cabeça, eles são consequências do estresse que a mais médio e longo prazo. Adiante, a gente vai ver no slide seguinte que, na verdade, o estresse acontece como uma equação, mais ou menos, né? Em que, na verdade, eu vou desenvolver o estresse maior ou menor na dependência da pressão que eu estou submetido e dos recursos que eu tenho para lidar com essa pressão. Então, se eu estou bem armado na floresta e aparece um animal de pequeno porte comigo, eu não vou ficar estressado. Mas se eu estou com um canivete no bolso e me aparece um leão, eu vou ficar preocupado. O meu recurso é insuficiente para lidar com aquela pressão que eu estou submetido. Então, é assim que aparece o estresse. E adiante, nós vamos ver que existem fatores geradores de estresse que são um desses que eu acabei de citar, o animal perigoso, que é o fator externo, mas também existem os fatores internos. Adiante, nós vamos dar alguns exemplos desses fatores, passando aqui principalmente pelos fatores externos. E eles podem ser provenientes do meio ambiente, de relacionamentos sociais, profissionais, eventos da vida e problemas cotidianos. Por exemplo, nenhum de nós teve problema com a chefia no trabalho, né? Isso não acontece com nenhum de nós, mas é um fator gerador de estresse, né? Hoje em dia, uma outra palavra bastante em voga hoje em dia é o bullying, né? Não acontece com ninguém? Claro que acontece, gerador de estresse. Adiante, nós temos outros, pode passar, Pedro? Eventos da vida que geram estresse: nascimento, morte, perda do emprego, promoção, mudança do estado civil, uma separação, uma viuvez, etc. Tudo isso gera estresse. A promoção, às vezes, que parece paradoxal, mas às vezes eu sou promovido e não me considero capacitado plenamente para aquela nova situação. Isso pode gerar estresse também. Adiante, já encaminhando já para o nosso final, existem alguns estressantes internos, que eu não vou abordar aqui em muito detalhe, mas que são dependentes do estilo de vida que eu escolhi, que pode ser gerador de estresse,
de um negativismo na forma de enxergar as coisas da vida e algumas armadilhas da mente e do tipo de personalidade que eu sou portador, e que são coisas que são eventualmente até tratáveis. E no slide seguinte, nós vamos ver que esses estresses, como eu falei no começo, eles podem ser positivos ou negativos. Na verdade, ele é positivo quando eu estou frente a uma situação de perigo e que o meu organismo reage dessa maneira para enfrentar aquele perigo. Então, esse é o estresse pontual, acontece naquele determinado momento. Agora, o estresse negativo é sim aquele crônico que eu sou submetido todos os dias. Adiante, nós vamos ver que o estresse geral, ele acontece e passa rapidamente, e eu não preciso fazer grande coisa para isso, porque ele resolve rapidamente. Agora, o estresse cumulativo é aquele que vai acumulando. Esse vai acumulando no seu corpo, vai ficando cada vez mais difícil de aliviar os seus sintomas e pode levar a alguns sintomas psicológicos. No último slide, nós vamos ver, então, que esse estresse negativo é esse que é o mais complicado para a gente e que ele pode ter consequências sérias. Do ponto de vista de sintomatologia, do que eu vou sentir, né, eu posso ter dor de cabeça, problemas digestivos, problema de pele, né, dermatites, etc., alguns problemas com redução do meu status de imunidade e facilitação de aquisição de algumas doenças, né? E insônia. E, enfim, o fato é que o estresse prolongado em excesso ele pode ter um efeito bastante danoso, né, na nossa saúde, tanto mental, quanto física, quanto espiritual. E eu acho que esse que é o ponto que a gente vai procurar hoje tratar aqui. Bom, obrigado. Obrigada, Paulinho. Obrigada. Muito bom. Então, eu não sei se vocês se identificaram com alguma coisa, mas o dor de cabeça ou alguns sintomas é realmente para pensarmos e colocarmos isso, não colocarmos de lado, mas termos isso em consideração e tratarmos, vermos o que é possível fazer e não continuar nisso. Mas continuando então com o nosso painel, olha, eu por acaso esqueci, eu falei, nós estamos a tratar de estresse porque temos vindo a falar sobre alguns assuntos, alguns temas mais complicados que nós sentimos, alguns sentimentos, algumas mais negativos. E nesse sentido, estamos a falar do estresse hoje. Eu esqueci de falar isso no início. Para continuar o nosso painel, então vamos ter agora a Cristina Valente. Cristina Valente é doutora Cristina Valente, é psicóloga, e é já conhecida de todas, né? E ela vai falar também sobre estresse, certo? Um tempo curto que ela tem, vai falar sobre as consequências do estresse na nossa família e, em especial, nos nossos filhos. A Cristina acabou de lançar o outro livro, já não é o primeiro, mas o outro livro, que é O que se passa na cabeça do nosso filho adolescente. E ela também trata sobre isso. Ela não está aqui, é muito bom, porque ela tem ido aí pelo país todo para falar, e ela pegou um tempinho para estar conosco aqui, tá bom, Cristina? Obrigada, bom dia. Vou falar do stress de um ponto de vista um bocadinho distinto do que o Dr. Paulo falou, e basicamente aquilo que nós sentimos hoje em dia e que é provocador de stress profundo é a distância entre aquilo que nós temos e a distância entre aquilo que nós temos e aquilo que nós queremos ter. Não é? No fundo tem a ver também um bocadinho com o nosso estágio e a percepção dos recursos que nós temos ou não. Então, hoje em dia, nós queremos ser, ter e fazer muitas coisas, muito mais do que aquilo que nós temos. E é essa distância entre o ponto A e o ponto B que é causador de stress. Na verdade, nós hoje, e no nosso papel de pais e de educadores, de avós, professores, etc., nós, na verdade, queixamos-nos muito que os miúdos têm muito pouca resistência à frustração e que querem tudo para ontem. E eu pergunto se eles terão nascido assim. Ou seja, se eles não veem esse modelo e não se deixam inspirar por cada um de nós. Porque eu quero ser e quero ser já, eu quero ter e quero ter para ontem, e eu quero fazer e quero fazer para anteontem. E esta sociedade em que nós vivemos, que todos nós
por mais esforço que façamos para sair dela, mas estamos nesta hipnose contínua, leva-nos, mesmo que de vez em quando tragamos isto à consciência de que eu provavelmente não preciso de ser isto hoje, eu não preciso de fazer isto já hoje, eu não preciso de ter isto também hoje. Apesar disso, apesar de termos essa consciência e termos recursos e ferramentas, como por exemplo a Bíblia e a oração, mas na verdade somos todos engolidos nesta vertigem do imediatismo e de que somos os primeiros a querer tudo para ontem. E na verdade, será que Deus não nos deu já tudo e aquilo que temos para ter virá no seu tempo? Porque o stress é também a percepção que eu tenho de que não tenho controle em tudo o que me vai acontecer. E no nosso papel de pais, nós estamos muito ansiosos porque estamos desconfiados que o planeta que vamos deixar aos nossos miúdos não é o planeta que os nossos pais nos deixaram a nós. E então aqui também remete-nos um bocadinho para a confiança que temos em Deus e na obra que Ele faz e nas graças que Ele tem para nos dar. E em terceiro lugar, a questão das rotinas e do operacional e da logística que as famílias hoje têm, que é devastador. E eu falaria em duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, no excesso de atividades extracurriculares que nós damos aos miúdos, porque na verdade nós não confiamos em nós não confiamos nos recursos dos nossos filhos e queremos armadilhá-los com o maior número de ferramentas possíveis. E por isso é que aos 3 anos eles já estão em atividades de mandarim, para aprender mandarim, porque um dia vão precisar de negociar com a China e é capaz de dar jeito, inglês, tecnologias de informação, como se eles já não nascessem quase já completamente digitais, e todas as atividades desportivas que eu possa encaixar no pouco tempo que nós temos em família, porque ele precisa de ir aos próximos Jogos Olímpicos, porque isso é, no fundo, a certeza e a prova de que eu sou uma mãe competente e eu preciso de mostrar isto à sociedade. Estamos a dar cabo dos miúdos, porque eles inconscientemente estão a perceber que ups, sou capaz de não ser suficientemente bom e por isso é que eu preciso estar a treinar tanto. E eles sentem isto de uma forma inconsciente. Eles têm, e daí os problemas dos miúdos hoje em dia na escola e em casa, e por isso é que os gabinetes de psicólogos estão cheios de miúdos, porque os miúdos sentem que não estão a responder às expectativas sublimes dos pais, que tiveram-nos para vir cumprir também as suas próprias expectativas sublimes de que ter um filho é o troféu mais fantástico que eu posso ter. E, portanto, ele se veio a este mundo, ele tem que ser maravilhoso. E o melhor presente que nós podemos dar aos nossos miúdos é tratá-los como miúdos normais. Portanto, a questão das atividades extracurriculares, eu sou completamente contra o máximo uma. Eles vão ter tempo para aprender piano e viola no seu próprio tempo. E, na verdade, Mozart foi o gênio que foi. É claro que ele tinha talento, mas, na verdade, ele foi o gênio que foi porque estima-se que ele tenha estado treinado 3.500 horas ao piano até os dedos sangrarem. Porquê? Porque o pai queria muito que ele fizesse uma turnê pela Europa. Ou seja, eu posso me tornar uma pessoa excelente se eu me dedicar tempo suficiente a isto. E a questão é, se os miúdos hoje não destinarmos esse tempo para aquilo que é o património da humanidade, que é a brincadeira livre e espontânea, não é? E não a brincadeira estruturada, desenhada por programas e desenhada por adultos. Portanto, atividades extracurriculares eu diminuiria ao máximo. O trabalho dos pais é, desculpem-me o termo tão duro, mas a maior parte de nós trabalha num ambiente corporativo que é um picador de carne humana, que não respeita o tempo da família, e portanto não é possível nós conjugarmos tempo de família e tempo de trabalho saudável, e os miúdos sentem isso, e na verdade quando eu passo 10 anos, os primeiros 10 anos da vida do meu filho em que estou demasiado ocupada com o meu trabalho porque tenho que sobreviver, não é? E não estou tempo com ele, provavelmente na segunda década de vida, que é quando ele entra na adolescência, ele diz tchauzinho, que agora sou eu que não tenho tempo. E portanto aqui não há nenhuma razão para nós estarmos espantados com aquilo que está a acontecer nas famílias, porque a única coisa que nós precisamos de ter é amor em ação. E o amor em ação, eu aprendi na Bíblia que amor é fazer coisas. Não é dizer que amo-te muito meu filho, é fazer coisas, é estar com ele, porque na verdade quando um bebê nasce, a única forma que nós temos de amá-lo não é sequer por palavras, mas é por mantê-lo quente, seguro e alimentado, não é? E na verdade amor é ação.
E por último, aqui a questão do sono, porque Deus fez-nos completos e perfeitos, e é fabuloso quando nós começamos a estudar o que é que os problemas da privação crónica de sono, em que é que implica no stress e no nosso sistema imunitário que baixa, na obesidade, diabetes tipo 2, que já se provou que tem a ver com a privação crónica de sono, e os miúdos hoje estão a dormir muito, muito, muito menos tempo do que aquilo que deveriam. Deus fez-nos, e Deus fez a noite para nós dormirmos, de tal forma que quando desce o crepúsculo, o nosso olho percebe que está menos luz e envia um sinal ao cérebro para baixar ligeiramente a temperatura do nosso corpo para permitir o adormecimento. É isto assim, Sr. Doutor? Portanto, o cérebro, todo o nosso corpo está feito para descansar assim que a noite aparece. E, na verdade, nós estamos até à 1 ou 2 da manhã, supostamente a fazer coisas prioritárias. E, por último, a mensagem era lutar para mudar o estado de coisas e lutar para eu ter mais tempo para o meu filho, porque essa é a relação primordial. E quem já estudou sobre soldados das grandes guerras, na verdade, os soldados quando morriam, e no limite, quando um homem parte, na verdade, aquilo que ele chamava, a maior parte dos soldados que morriam em combate, chamavam pela mãe. É curioso, porque mesmo homens que estavam apaixonados e tinham deixado as noivas nos seus países, ou homens casados, chamavam pela mãe. É assim, quando nós partimos para o outro mundo, na verdade, aquilo que vai contar é o tempo que eu dediquei às pessoas que eu amo e o tempo que as pessoas que me amam estiveram comigo, não é a carreira que eu construí. Portanto, o último exercício é o das prioridades, quais são as nossas verdadeiras prioridades. E se a minha prioridade é, em primeiro lugar, a saúde e logo a seguir os meus filhos, porque eu sem saúde não sou uma boa mãe, se na verdade os miúdos estão no topo das minhas prioridades, será que quando nós fizermos um cálculo de alocar tempo às várias atividades da nossa vida, em que lugar é que vêm as crianças? E é só isso que eu queria deixar como ponto de reflexão. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Cristina. Foram mais 7 minutos. Não tem problema, foram minutos preciosos. Tanto tempo pelo teu olhar. Me perdoa, porque não, eu estava mesmo querendo ouvir mais. Eu também. É tanto 2 minutos a mais. Não tem problema, não tem problema. Olha, foi muito bom tanto do Paulinho. Obrigada, Paulinho, muito obrigada por isso. Eu sei que gostaríamos, se calhar, de fazer perguntas, como todo painel, mas não, infelizmente, o tempo não nos permite que isso seja feito. No final, vocês podem, de qualquer forma, perguntar, falar com eles. Eu aconselho, e acho que sim, podem comprar o livro da Cristina. Realmente dá para perceber pelo 7 minutos, um pouquinho mais, que nós ouvimos, que realmente vale a pena. Tá? Olha, mesmo, muito obrigada, tá, por vocês. Tá? E fiquem à vontade, no final, eu estou a falar por ele, no final do culto, poder fazer perguntas. Tá bom? Muito obrigada, Paulinho, Cristina. Então, agora nós vamos ver o que Jesus fala para os estressados, né? Mas antes disso, ainda vamos ter um vídeo aqui, depois o Rodolfo vai completar o nosso painel, tá bom? Licença. Since the very beginning of time, we've been running. Now, while most of us run to lose a couple of lbs here or there, back in the day, running was another thing entirely. Let me give you just 2 examples. In prehistoric times, before we developed the ability to fashion weapons to kill our dinner, we outran them, literally. We would track our prey hundreds of miles, driving them to heat exhaustion, which is pretty awesome, I think. And then back in Greece, around 490 BC, a courier by the name of Philippides ran a 149-mile round trip to announce the victory of his people. It is said that he ran the entire distance without stopping, then burst into the assembly exclaiming, "We won!" He then collapsed and died. As it turns out, running too hard for too long
can literally cost you your life, which is actually what I want to talk to you about. You see, sometimes we run to things, but I want to talk about running away. Let me show you. Dia. É verdade que nem todos aqui experimentam uma vida de estresse prolongado, continuado, mas eu sei de alguns aqui, se calhar muitos, que têm uma vida de bastante pressão, de elevado estresse, e eu falo por mim, eu estou a aprender a lidar com estresse, especialmente esse ano de 2017, como vocês sabem, e não é fácil, porque nós ficamos mesmo viciados naquilo que o Paulinho falou, na adrenalina e etc. Então, é uma aprendizagem nova para mim, mas gostaria de falar um pouco sobre o assunto.
E gostaria de começar sobre aquilo que nós lemos em alguns livros sempre, de um missionário que chegou num país distante, na Ásia, e ia trabalhar no meio da mata, numa aldeia, numa tribo não alcançada, e ele contratou, assim que chegou naquele país, ele contratou os nativos para carregar o que ele estava a levar, né? a sua mudança, que não era muito grande, mas tinha algum peso. Então, alguns nativos estavam a ajudá-lo no meio da floresta, a subir e a descer montanhas. E ele tinha pressa em chegar, né? Nós ocidentais estamos sempre apressados. Ele tinha pressa em chegar, pôs um ritmo bastante alto na caminhada, naquela mudança, naquele percurso através da mata. Mas, claro, naturalmente, em determinada altura, pararam para descansar um pouco. E o missionário, ou a equipe missionária, rapidamente quis prosseguir viagem e percebeu, e esta equipe, o missionário, percebeu que os nativos não queriam continuar. Os nativos não queriam continuar naquele momento, queriam ficar um pouquinho mais parados, e eles foram interpelados, então, temos que chegar lá enquanto está a luz ainda, e vamos andar. Só não, pera, nós viemos tão depressa, que as nossas almas ficaram para trás. Nós queremos esperar que elas nos alcancem primeiro, para depois nós podermos continuar. E é verdade, nós vivemos uma sociedade de almas perdidas. É tanta correria, que o nosso ser interior anda confuso e perdido, desequilibrado diante do ativismo que muitos de nós acabam por estar envolvido. Temos pressa e nem damos conta que estamos cansados, desanimados, no meio de tanto estresse. E o convite de Jesus, que já foi, de certa forma, mostrado aqui neste vídeo, feito há mais de 2000 anos, faz todo sentido hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e estressados, acrescento eu, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11, de 28 a 30. E nesta curta passagem, Jesus faz 3 convites muito simples, para dar descanso ao estressado. Ele diz: vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. E vamos falar sobre o vinde a mim, sobre o convite para irmos a ele, para estarmos com ele. Há 2 verbos muito importantes no Evangelho. É o vir e o ir. O primeiro é um convite e tem a ver com intimidade. O segundo é uma ordem e tem a ver com atividade. Por exemplo, ele disse para nós irmos para cumprir a grande comissão. Portanto, é claro, nós sabemos, nós temos um trabalho a fazer. O problema é que nós só sabemos fazer. Nós não sabemos estar com ele. O vir sempre precede o ir. Acontece que na nossa vida há mais ir do que vir. Mais fazer do que estar. O que resulta então em vidas espiritualmente pobres, sem profundidade, sem paixão. E penso que hoje o Espírito Santo nos lembra que o gracioso convite à intimidade com Jesus é prioritário e deve ser a base de tudo na vida cristã. Na verdade, nós somos aceites como somos e estamos, não precisamos provar nada para recebermos o seu amor e partilhar da sua intimidade. Somos seus filhos e somos filhos amados incondicionalmente. Sem esse relacionamento profundo de amor com ele, o ir, ou seja, o fazer, o serviço, a atividade, torna-se uma obrigação, um peso. E perdemos a paixão, perdemos a alegria e perdemos o prazer. Infelizmente, estamos muito ocupados para esse relacionamento de amor com ele. Temos muita pressa, nunca temos tempo e paz interior
para estar em quietude aos pés de Cristo, como fez Maria, em oposição a Marta, que continuava metida nas atividades e não soube parar para estar aos pés de Jesus. A vida não era fácil na Palestina nos tempos de Jesus. Todos nós sabemos, havia dominação romana pela força, a maioria era pobre, e não bastasse isto, a religiosidade era composta de centenas e centenas de regras a seguir. O peso e o cansaço eram grandes. E Jesus prometeu trazer alívio e descanso para os que aceitassem o seu convite de vir até ele. Hoje também a vida não é fácil. É cheia de estresse, como nós já ouvimos, e a religiosidade parece ter bebido da cultura. Nós, evangélicos, optamos pelo ativismo, pelo pragmatismo, pela sobrecarga, pela pressa. E, em geral, as igrejas evangélicas colocam ainda mais peso sobre as pessoas, mais peso do que a sociedade já coloca. Repito, nós temos algo a fazer, só estamos a fazer da forma errada. O convite de Jesus permanece, um convite à intimidade. Mas, infelizmente, nós trocamos a intimidade pela atividade. Não temos agenda para essa intimidade. Está difícil achar o caminho de volta, e digo por mim próprio, de volta à intimidade com o Senhor. E as nossas almas estão perdidas. E por isso o próprio Jesus disse, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Mas Jesus insiste em nos mostrar um ritmo de vida diferente, baseado na sua graça, no qual podemos resgatar as nossas almas e reencontrar a alegria e o sentido de viver e de servir. Que tal aceitar o gracioso convite de Jesus? Se quisermos, se houver desejo, se houver sede, e Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, nós vamos experimentar o necessário descanso. Sem vir a Ele, não há descanso verdadeiro. Sem estarmos com Ele, nosso descanso não é real. É verdade que nós, se calhar, não vamos mudar o mundo e a sociedade que vive essa correria maluca, mas nós podemos mudar a nossa própria vida. E há um testemunho aqui que eu gostaria que o Sérgio desse, mas ele teve que ir porque a família está doente. Mas ele me autorizou a compartilhar. Ele estava a viver debaixo de um estresse tremendo, como motorista de autocarros, e não tinha tempo para nada, havia uma pressão enorme, constante, para ele fazer horários extraordinários, não tinha sábado, não tinha domingo, tinha que seguir lá um horário maluco, não via mais as filhas pequenas, não tinha tempo para estar com qualidade com a esposa, e há tempos que ele compartilha isso. Claro, temos que continuar a viver, tem que ganhar o sustento, ele tinha que se submeter. Não dava para mudar a empresa, pode até acontecer, mas é um caminho bastante difícil. Mas oramos, ele tem orado há muito tempo para que Deus o providenciasse um novo emprego. E graças a Deus, ele saiu, está no emprego que trabalha horário normal, de segunda a sexta, chega cedo em casa, tem o sábado e domingo livre, agora tem tempo com a esposa, com as filhas, e o estresse na sua vida diminuiu. Então, é possível ter mudança e Deus pode nos ajudar, segundo a sua vontade, para esse tipo de mudança. Mas podemos mudar a nossa vida. O convite de Jesus é, vinde a mim. Aqui vocês vão encontrar descanso verdadeiro. Vinde a mim. As nossas almas vão ser reequilibradas. O ser interior vai estar em paz. Vinde a mim. Esse é o primeiro convite de Jesus. O segundo é tomai o meu jugo. Pedro, pode projetar? Eu sou uma pessoa da cidade, eu não entendo muito essa linguagem de agricultura que Jesus usou, mas o jugo é esse objeto de madeira que é colocado nos ombros, no pescoço dos animais para trabalharem forçadamente juntos. Geralmente, dizem, né? Geralmente um boi jovem e mais pequeno é colocado sob o mesmo jugo
de um boi maior, mais experiente no serviço de puxar o arado, ou puxar uma carroça. Assim sendo, o boi mais velho ensina o mais jovem como arar o campo. Se eles nunca estivessem juntos, o boi mais jovem jamais aprenderia e faria um serviço questionável no campo e esgotante demais para si. Porém, estando juntos assim, o mais jovem aprende a cooperar e a descansar na experiência e na força do mais velho. O convite de Jesus nesse texto é para tomarmos o seu jugo, que não magoa, que é suave, não é uma peça de madeira pesada e limitadora. É o seu braço no nosso ombro, na verdade. Em outras palavras, o convite de Jesus é para nos submetermos a Ele com confiança. Mas se nós olharmos a nossa vida, tantas coisas que nos subjugam. E nós já ouvimos algumas aqui esta manhã no painel. Ou seja, coisas que conduzem a nossa vida e que criam um enorme estresse por nossa própria escolha. Pode ser o materialismo, a ganância, o desejo de sucesso, a baixa autoestima, medo, fuga, fugir de Deus. Pode ser uma pessoa, o prazer, uma teologia distorcida, o pecado, etc, etc. Há muita coisa que pode nos subjugar, conduzir a nossa vida. Mas, como Jesus mesmo disse, não é possível servir a dois senhores. Por isso, ele diz de forma graciosa, tomai o meu jugo. Tomai o meu jugo. Meu jugo é suave. No texto que nós lemos. Que tal avaliarmos a nossa vida e voltarmos a nos submeter somente a Ele? E o terceiro convite que Jesus faz é aprendei de mim. Ao decidirmos tomar o jugo suave de Jesus, vamos caminhar por onde Ele quer, na forma que Ele quer e no ritmo que Ele nos conduzir. Exige fé, sem dúvida. Não é mais fazer do nosso jeito, realizar os nossos planos e dar vazão às nossas obsessões, tentar ser o Salvador, querer resolver todos os problemas da humanidade, aliás, nem Jesus tentou fazer isso, e consumir toda a nossa energia e vida naquilo que, se calhar, pode não ser o seu plano para nós. O seu humilde convite agora é para aprendermos com Ele, identificando-nos com o boi mais jovem e menos experiente. O trabalho, o fardo, como diz o texto, com Ele é leve, não é um peso. O problema é que a nossa agenda superativa nos levou a caminharmos com independência e, portanto, sem Ele. Hoje temos a oportunidade de expressar que queremos apenas aprender ou reaprender a cooperar e a descansar na força do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter um coração ensinável, independentemente da nossa idade e experiência cristã. Esse é o verdadeiro discipulado. Aliás, o aprendei de mim, a raiz, é exatamente a mesma raiz da palavra discípulo. Esse é o verdadeiro discipulado. É aprender de mim, andar com o Senhor, ver como Ele faz, descansar na força dEle. Certamente, desta maneira, lidaremos melhor com o estresse e resgataremos a alegria e a paixão de servir. Portanto, 3 convites para nós hoje. Vinde a mim, convites do Senhor Jesus. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Eu gostaria que nós orássemos agora e tivéssemos um tempo de discussão nas mesas, que será orientado pelas pessoas que já foram escolhidas sobre isso, sobre esses convites de Jesus e como é que está a nossa vida diante disso. Tá bem? Então vamos passar para isso rapidamente. Obrigado, Senhor, pela